Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Esse é mais um vídeo de dicas que vão melhorar o seu dia a dia na produção de planilhas. Você verá nesse vídeo algumas técnicas interessantes de preenchimento de tabelas. Você pode acompanhar essa atividade através de um arquivo disponível para download na descrição do vídeo. A primeira planilha, ela mostra aqui uma tabela mais ou menos preenchida. Você pode até pensar que isso daqui é um banco de dados, mas não é um banco de dados. Se você precisar fazer algum tipo de operação, geração de tabela dinâmica, classificação, filtragem, essa tabela aqui não é adequada. Veja só por quê. Aqui existe uma coluna onde é preenchida a região, depois vendedor, aí depois seção da loja, data da venda, valor da venda. Se você rolar, você vai ver que a seção muda, vendedor muda também, mas ela não está totalmente preenchida. Então o que acontece? Por questão de digitação, rapidez ou até algum layout que você importou de um outro arquivo, na hora de chegar no Excel, essas células aqui ficaram vazias. Mas teoricamente, se eu tenho aqui uma seção e as células de baixo estão vazias, é porque elas se referem à mesma seção dessa primeira linha. Na hora que muda a seção aqui, as outras células mudariam também. Mesma coisa para vendedor, para região. Bem, para eu poder classificar essa tabela, eu tenho que ter as informações todas repetidas aqui. Sim, banco de dados ele possui uma certa redundância, mas eu não posso ter células vazias para não prejudicar a classificação e filtragem. Então veja só a técnica que você pode usar para preencher todas as células vazias. Não precisa copiar a informação, colar nessas células embaixo individualmente, principalmente aqui na coluna seção. Olha só quantos gaps você tem aqui. O melhor a fazer é aplicar uma técnica que basicamente seleciona todas as células vazias de um intervalo para estabelecer uma fórmula. Basicamente o conceito é o seguinte: uma determinada célula é igual ao conteúdo de cima, e esse conceito é copiado para as demais. Então eu preciso escrever fórmulas nas células vazias. Em primeiro lugar, vou selecionar aqui todas as células dessa tabela. Aquele atalho Ctrl e a seta para baixo não vai funcionar aqui porque ela vai parar em células vazias. Use um grupo de comandos muito útil que você vai encontrar aqui na página inicial, bem aqui à direita, localizar e selecionar, ir para especial. Aqui você encontra uma caixa com várias maneiras de selecionar células. Aqui eu já estou posicionado dentro de uma célula qualquer dessa tabela. Vou selecionar aqui região atual. Olha só o que vai acontecer. Ele selecionou tudo ao redor da célula ativa. Se você não quiser usar esse comando por aqui, existe um atalho. Eu vou clicar em qualquer célula aqui dentro. No seu teclado numérico, em cima da tecla 9, existe a tecla asterisco. Aperte no teclado Ctrl asterisco. Veja só, mesma seleção. Esse tipo de seleção pega tudo ao redor da célula ativa, mesmo que existam células em branco aqui. Essa seleção para quando encontra linhas em branco, colunas em branco. Então eu tenho certeza absoluta que ele selecionou até o final dessa tabela aqui. Isso é muito útil para banco de dados, você não precisa arrastar e nem usar aqueles atalhos de teclado. Muito bem, dentro dessa seleção, agora eu quero selecionar apenas as células vazias. Mesma coisa, localizar e selecionar, ir para especial, em branco, ok. Agora, daquele intervalo que já estava selecionado, eu selecionei agora as células em branco. Uma delas é a célula ativa. Dá para você ver aqui na barra de endereço, célula C6. O próximo passo agora é dizer que a célula ativa, que é a primeira aqui desse intervalo, vai ser igual ao conteúdo da célula de cima.
Então, vou digitar aqui o sinal de igual, vou apontar para a célula de cima. Agora, se eu apertasse Enter, ele colocaria o resultado somente nessa célula C5, aliás C6. Mas, olha só, aperte no teclado Ctrl Enter. E está aí, tudo preenchido. Quando você completa uma fórmula com Enter, ele entra a fórmula somente na célula ativa. E se você aperta Ctrl Enter, ele entra a fórmula em todas as células selecionadas e já faz os ajustes na fórmula. Muito bom, né? Bom, agora essas fórmulas todas ficaram aqui visíveis e não é muito bom se eu fizer agora a classificação e filtragem, porque eu tenho algumas células com fórmula, outras células sem fórmula. Então eu vou remover todas as fórmulas dessa tabela. De novo, Ctrl asterisco, seleciono tudo, Ctrl C para copiar, e agora embaixo do botão colar, colar valores. Pronto. Só isso já removeu todas as fórmulas aqui. É só clicar em qualquer célula e você pode ver. Agora vou apertar ESC para limpar a área de transferência. Ok, isso daqui então foi para você aplicar um preenchimento das lacunas na sua tabela, e agora isso pode ser usado para banco de dados. Você tem títulos aqui na linha de cabeçalho, perfeitamente utilizável para suas fórmulas, filtragens e classificações. Bom, passe agora para a próxima planilha, onde você tem uma situação um pouco diferente. Imagine que você recebeu uma tabela de um sistema corporativo onde ele coletou informações de cadastro de usuários pela internet e você recebeu as informações separadas, porque esses campos eles estavam na página também de forma separada. E aí você recebeu a tabela assim. Primeiro veio o sobrenome da pessoa, depois veio o nome do meio e o primeiro nome. No seu banco de dados final, você vai querer colocar o nome completo da pessoa. Você pode usar funções de texto, você pode fazer concatenações aqui. Basicamente, seria concatenar esta célula C5, junto com um espaço, depois B5, o outro espaço e A5. Perfeito. Com fórmula seria bom até, porque se você colasse outros dados aqui em cima, a fórmula já reflete a alteração. Mas você vai usar agora uma ferramenta que foi implementada no Excel 2013 e tem nas versões mais recentes também. Ela se chama preenchimento relâmpago. Esse preenchimento é o seguinte: partindo de uma tabela onde você já tem pelo menos umas 2 colunas preenchidas, o Excel vai tentar identificar uma lógica no preenchimento da primeira célula da próxima coluna. Acompanhe comigo esse exemplo aqui. O nome completo seria este primeiro nome, então eu vou digitar aqui, Luiz, espaço. Agora vou colocar a informação do nome do meio, Oliveira, espaço, e o último sobrenome, Santos. Pronto, digita aí o primeiro nome. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou digitar o primeiro nome da linha seguinte, G de Gustavo. Opa, olha só o que aconteceu aqui. Ele já preencheu aqui uma lista, imaginando que é assim que eu quero completar o restante. Se for, é só completar com Enter. E pronto, olha só a quantidade de tempo economizado na digitação. O que ele fez aqui? Na primeira célula, eu usei células adjacentes para escrever uma informação, pegando o conteúdo das próprias células. Na linha de baixo, ele tentou achar uma lógica. Que lógica que foi usada? Eu peguei o conteúdo da célula da esquerda, coloquei um espaço, mais essa célula da coluna B, mais o espaço e a coluna A. Então ele já ofereceu para mim uma nova possibilidade de atalho, para eu não precisar digitar nada disso. E foi bem sucedido aqui. Existem algumas situações onde eu preciso fornecer 1, 2 ou 3 amostras até ele perceber o raciocínio. Mas aqui foi imediato. Ok, na coluna E,
imagine que essa mesma pessoa vai precisar de uma passagem aérea internacional. Então eu vou escrever aqui o nome do passageiro usando a simbologia internacional para nomes. Então eu vou escrever aqui o sobrenome em letras maiúsculas, Santos, vírgula. Agora o primeiro nome, espaço, e a inicial do meio, O de Oliveira. Pronto. Agora eu vou começar a escrever o segundo nome de passageiro. Começar então pelo sobrenome, C de Cavalcante. Coloquei aqui, olha só que beleza. Ele já sugeriu para mim a lista toda e está aqui. Foi só confirmar com Enter. Ele pegou então o sobrenome, deixou em letras maiúsculas, colocou uma vírgula, o primeiro nome e a inicial do meio. Alguns nomes já estavam com inicial aqui. Ele simplesmente preservou. Agora aqui do lado. Vou escrever o e-mail corporativo dessas pessoas, imaginando que são funcionários de uma empresa. E existe uma regrinha para compor esse e-mail corporativo. Vai ser assim: o primeiro nome, ponto, o último nome, tudo em letras minúsculas, arroba, e o nome da empresa, por exemplo, empresa.com.br. Agora eu vou escrever o próximo nome aqui. Gustavo. Ele pegou esse início de palavra empresa e tentou compor. Ele fez um pouquinho diferente aqui. Ele está tentando achar alguma lógica com as letras. Nesse caso, eu vou fornecer mais uma amostra. Gustavo.cavalcante, arroba, empresa.com.br. Agora eu vou escrever o próximo. Rosângela. Opa, agora ele percebeu. Então já é possível preencher o restante dos nomes aqui. Esse foi um caso então onde ele teve alguma duvidazinha e aí eu forneci mais uma amostra e ele percebeu exatamente o que eu queria fazer em seguida. Próxima planilha, mesma coisa, usando aqui números de telefone. Aqui você recebeu uma coluna com todos os telefones na forma de DDD e o número em seguida, só que tudo grudado. Vamos fazer o seguinte, aqui na coluna telefone, vou colocar o DDD entre parênteses, um espaço, os 5 primeiros dígitos do celular, um hífen e os últimos dígitos do celular. Pronto. Na linha seguinte, vou abrir parênteses e aqui, novamente, ele descobriu o que eu queria fazer em seguida. Nesse caso, eu não precisei fornecer 2 ou mais amostras, foi suficiente a primeira e é só apertar Enter e ele completa. Próxima planilha. Aqui eu tenho um endereço de e-mail e gostaria de escrever o website. Basicamente é o domínio que vem logo depois do arroba. Então, para esse primeiro e-mail, essa pessoa aqui trabalha no site www.provedor.com.br. Ele já criou o hiperlink. Próxima pessoa trabalha no site www. Aqui ele continua pensando que é o mesmo site, mas olha só o que vai acontecer. Eu vou fornecer aqui o domínio internet. Opa, ele já começou a perceber que o domínio é diferente. Então, já captou o restante. É só apertar Enter e ele completa. Caso você não queira os hiperlinks, você pode vir aqui na borrachinha e limpar os hiperlinks ou remover os hiperlinks. Muito bem, você viu aqui algumas formas de preenchimento bastante interessantes no Excel e que muita gente desconhece. O preenchimento de uma tabela através daquelas lacunas. Procure usar o localizar e selecionar. Você tem muita coisa pronta aqui e você pode aproveitar. Bem, é isso. Não deixe de ver os outros vídeos do canal. Você vai achar bastante coisa interessante aqui em termos de agilidade, ferramentas de Excel para bancos de dados. E se você tem conhecimento de macros VBA, também você vai encontrar algumas coisas interessantes. Ok? Então, curta o vídeo, espalhe para os amigos, se inscreva no canal e aguardo você
no próximo vídeo. Forte abraço!